O Cruzeiro saiu na frente, vencendo pelo placar de 1-0, só que o Atlético Mineiro depois voltou com tudo e virou para 3-1. E sabe quem acabou com o jogo? Robinho, vamos ver. Domingo no Mineirão teve virada no clássico. O Cruzeiro saiu na frente com Thiago Neves. Mas o Galo virou com o Otero e Robinho, que marcou 2 gols. E outro após um belo drible dentro da grande área. Final, Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 3. Muito bem. E aí, o Fábio Raoli, vamos para alguns números dessa partida para a gente entender, né? Além da vitória do Clássico, essa questão toda da rivalidade, né? Olha só, com essa vitória o Atlético quebrou a invencibilidade de mais de 4 meses do Cruzeiro no Mineirão, né? Jogando no Mineirão. E aí também, um dado importante em relação ao público, né? Ontem, questão de segurança, né? Agora foi adotado esse esquema de quem é o visitante tem 10% da carga do ingresso, que no caso era o Atlético Mineiro. E aí o Mineirão, claro, ficou azul, né? 33.112 pagantes, público presente de mais de 35 mil, quase 36 na verdade, né? 35.921 é o público presente, uma renda de mais de R$1 milhão. Aí o Cruzeiro, né, encheu o bolso um pouquinho, apesar da derrota. Agora Robinho desequilibrou, né? Fez chover literalmente, né? Caiu o mundo aí esse final de semana, né, o Fernando? O Robinho é aquele jogador que estava apagado, né, um bom tempo durante o campeonato, mas é aquele jogador que você não pode deixar sozinho, né, Fernando? É aquele jogador que tem a magia na ponta do pé, ele consegue desequilibrar uma partida. Ele com o Roger não vinha jogando, né? Tava no banco de reserva. E aí chegou o Oswaldo, começou a subir, a elevar de novo a moral do Robinho, colocando para jogar, inclusive entrando jogando, né? Não só no banco de reserva entrando no decorrer da partida, mas se eu não me engano, desde que o Oswaldo chegou, o Robinho assumiu a titularidade de novo. Às vezes a gente fala muito em, não vamos trocar técnico, né, que técnico é complicado, fica trocando, né, mas às vezes também a gente tem que ver o lado positivo. Às vezes ele pega um jogador que não estava se destacando, estava esquecido lá no banco e dá uma sobrevida nele no campeonato, ainda mais agora nesse finalzinho, onde muita coisa vai ser decidida nas últimas rodadas, Fernando. Foi importantíssimo, né, no jogo de ontem, essa vitória aí do Atlético. Foi decisivo, né? Não só, além de ter jogado bem, foi decisivo. Outro também que se destacou no jogo de ontem foi o Otero, né? Que joga muita bola. Agora o Cruzeiro, Fábio, primeiro tempo jogando bem, né? Conseguiu abrir o placar com o Thiago Neves, mas depois acho que tomou o gol do empate e sentiu, acho que mais até do que o normal, né? O próprio Wilson falou isso depois do jogo, né? Tomamos um gol do empate e não conseguiu reagir, né? É um clássico, né? Às vezes isso aí baixa a moral e assim, da parte do Atlético Mineiro foi uma grande vitória porque venceu o maior rival e ainda venceu o campeão da Copa do Brasil. Então é uma vitória para embalar, né, Fernando? E ficar tranquilo também na tabela, né? Já que o Atlético até umas rodadas atrás ainda tinha esse incômodo, né? Se perder uma, bola tudo lá embaixo de novo. Agora com essa vitória no Clássico aí por 3-1, fica mais tranquilo o Atlético Mineiro. A gente tá vendo essa defesaça aí do Vitor também, que foi um dos destaques da partida. E esse aí é o último gol do Robinho. Golaço, né? Sem chance pro Fábio. A gente tem que pensar também que não tem, são 8 rodadas ainda, então tem muito ponto ainda. Então, quer dizer, o Atlético, quem sabe, pode beliscar uma vaga aí na Libertadores. É muito ponto, é só embalar. Só embalar. E aí é o seguinte, olha só, polêmica agora, Fábio Real. O Atlético venceu bem o Cruzeiro, né? Venceu por 3-1 como visitante. E aí acabou o jogo, a turma foi lá pro vestiário, faz aquela foto tradicional, né? O Felipe Santana, o zagueiro do Atlético, postou no Instagram. A gente vai ver aqui a foto. E agora a gente vai ver quem curtiu essa foto. Olha aqui, ô Fábio Real, 99, Sassá, jogador do Cruzeiro. E aí a torcida não perdoou. Caiu em cima do Sassá, caiu matando o Sassá por ter curtido essa foto publicada no Instagram, né, pelo Felipe Santana. Todo mundo comemorando a vitória do Atlético. Aí vai lá o jogador do Cruzeiro e curte a foto. Você como torcedor, eu entendo a torcida, mas o pessoal tem que entender que jogador de futebol, eles jogam junto na base, um é padrinho do filho do outro, então isso aí é normal. Fica ruim, se eu fosse jogador não faria, mas eu não vejo nada demais. E aí o Sassá curtiu, claro que o torcedor ficou em cima do Sassá, né, reclamando, questionando, enfim, só que o Sassá sempre tem uma polêmicazinha, né? Inclusive quando ele chegou foi pro Cruzeiro, aí falou que agora vai jogar em time grande, né, minimizando o tamanho do Botafogo. Depois fez aquele sinal, né, da goleada do Cruzeiro em cima do Atlético, enfim, sempre movimentando as redes sociais o Sassá. Vamos deixar o clássico de lado um pouquinho agora, vamos falar agora dos clubes cariocas. A gente vai começar mostrando
a derrota do Flamengo, né? O São Paulo jogou em casa, venceu pelo placar de 2-0, com gols do Lucas Prato e também do Hernandes. Vamos mostrar esses gols aí pra gente. Primeiro gol, dá um início ali de polêmica, porque todo mundo ficou um pouco na dúvida em relação bola na mão na bola. Acho que não tem dúvida mais não, né, Fábio? Bateu no peito ali, pode ser que tenha até resvalado no braço, só que foi mais peito do que tudo. É muito rápido também, mas não tira o mérito do São Paulo, que venceu bem, convenceu, né? É como eu estava te falando, aqui a gente conversa muito em off, né, Fernando? Então o Flamengo, ele sabe, o adversário sabe como é que vai entrar, sabe como é que vai ser feita a substituição, é muito previsível, tanto na época do Zé Ricardo, agora quando o Rueda. Eu acho que durante o campeonato tem que ser feito algumas mexidas, jogar diferente, tem que estar buscando um equilíbrio. O Flamengo não tem um ponto de equilíbrio. Toda vez um perde e ganha. Isso só o Flamengo não, vários times no campeonato. Mas não é feita aquela busca, eu ganhei hoje, mas não vou ficar com esse time não. Eu vou tirar, vou trocar, vou fazer alguma coisa diferente. Porque os outros times estão estudando, estão buscando também a marcação para poder não sair com a derrota. Ninguém quer descer para a segunda, todo mundo quer ficar na Libertadores, claro. E é assim. E aí o São Paulo, né, com essa vitória, foi uma vitória importantíssima para o Clube Paulista, porque estava capengando, né? Jogo contra o Fluminense, jogou muito mal, né? Agora conseguiu recuperar diante do Flamengo, vencendo por 2-0. Os 2 gols foram marcados no primeiro tempo e quem jogou muito mais uma vez, quem é fora de série realmente é o Hernandes, né? Veio para agregar. E vamos falar um negócio, né? O Flamengo gosta de levantar um defunto, né? O Ponte Preta, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava com uma sequência de 6 jogos sem ganhar, o Flamengo foi lá e perdeu. O Flamengo gosta de levantar um time aí que tá brigando pela zona de rebaixamento. Aí. E agora foi a vez do São Paulo. Foi a vez do São Paulo. Você falou em Libertadores, mesmo perdendo, o Flamengo ainda continua, né, no grupo ali dos 6 primeiros. É o 6º colocado, o Flamengo com 46 pontos. Já o São Paulo deu aquela respirada, né, é o 14º colocado com 37 pontos. Outro carioca que entrou em campo, só que foi no sábado, foi o Vasco da Gama. Ficou só no empate com o Curitiba em 1-1. Vasco e Coritiba abriram uma rodada sábado à tarde. Nenê bateu escanteio e Matheus Galdesani fez gol contra. No segundo tempo, Rildo fez boa jogada e contou com o desvio do zagueiro Breno. Final 1-1. Bom, esse jogo foi no Maracanã, né? E aí entra uma outra questão. Vasco 1-1 com Curitiba. No próximo sábado tem clássico, né? Flamengo e Vasco. No primeiro turno, Vasco e Flamengo se enfrentaram em São Januário. E aí aquela confusão, né, entre os torcedores, enfim. E agora no segundo jogo, por medida de segurança, os clubes acataram aí o pedido da Polícia Militar e vão disputar o clássico no Maracanã. Melhor para todo mundo assim, né? E também o Flamengo gosta de jogar no Maracanã. Eu creio que o Vasco também gosta. É um campo grande, né? Estádio grande, torcida. Eu acho que isso aí tudo vai influenciar para o clássico ser um clássico de qualidade, né? É a 31ª rodada, né? Vão ter outros clássicos também no sábado. Agora dá para arriscar um placar aí, já que você é o homem do placar, né? E placares não tão normais assim, né? Eu acho, como sempre, eu acho que o jogo vai ser difícil, Fernando. Vai ser um jogo apertado, 4-0 pro Flamengo. 4-0. Jogo apertado. Hoje essa câmera fechou, né? Na segunda-feira a gente vai ver se deu certo a previsão do Fábio Reoli ou não. Vamos fazer o seguinte, a gente está devendo alguns gols do Brasileirão, daqui a pouquinho a gente vai voltar, né, mostrando e, claro, atualizando também a tabela do Campeonato Brasileiro, falando um pouco mais sobre o Tupi, né, conforme prometido no início do programa. Só que a gente vai fazer uma pausa aqui e eu quero lembrar você também que o Arena Alterosa, né, assim como todos os programas aqui da TV Alterosa estão sendo transmitidos ao vivo pelo Facebook. Então, para você que está indo agora para o trabalho, né, vai ter que desligar a TV, fica tranquilo. Vai aí, né, liga a sua internet no celular e acesse lá facebook.com/alterosajf e acompanhe a nossa programação em tempo real. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Arena Alterosa. Antes da gente finalizar, né, o Campeonato Brasileiro mostrando os outros gols, olha só, Fábio Reoli, quem pode estar de volta ao Galo Carijó, que foi importantíssimo, né, no acesso do Tupi, lá em 2015, da Série C à Série B. Eu estou falando do zagueiro Sidmar, né, que pode estar retornando. Cadê o Sidmar? Tá aí, ó. Pode estar retornando ao Tupi. A pendência é a seguinte, Fábio, o Sidmar gostou da proposta que o Tupi fez, né, só que, em contrapartida, o clube, né, o Tupi, deve ao Sidmar alguns direitos de imagens, alguns meses de direito de imagem. E aí ele chegou até a aceitar a proposta, só que deu essa contrapartida, né? Falou, ó, eu preciso receber
o que é meu, né, por direito do clube, que seria esses direitos de imagens aí de alguns meses do zagueiro Sidmar. Só que aí o Tupi, né, o Ailton foi embora, né, o Edmar também não fica. Acho que seria um reforço importante o Sidmar, apesar da pouca idade, né, um jogador revelado pelo Atlético Mineiro, seleção brasileira de base, né, foi importante no elenco na Série C, no acesso, né, da Série C para a Série B. Ele é um zagueiro rápido, um zagueiro veloz, ele não é aquele zagueiro paradão e sabe jogar bola. Agregou muito no time do Tupi e vai ser um ótimo reforço. Tomara que o acerto dê tudo corra tudo bem, né? Para ele poder começar aí no Campeonato Mineiro ano que vem. Agora o Ailton Ferraz, como a gente já disse, né? Não é novidade para ninguém, ele foi embora. Realmente difícil essa permanência dele, né? No meio da Série C já tinha algumas propostas aí de clubes da Série B. E aí fez a campanha que fez no Tupi. Evidentemente que não ficaria, né? Até questões financeiras do clube e tudo mais. Agora, todo mundo coloca como uma suposição seria a permanência do Ricardo Leão, né, um auxiliar técnico no lugar do Ailton Ferraz. Ou você acha que o Tupi precisa de um nome de mais peso como técnico? Não, eu acho que o auxiliar ia fazer um bom papel, porque ele já conhece o trabalho, já conhece a estrutura do Tupi, sabe até onde o Tupi pode ir e, assim, já conhece também os jogadores. Eu acho que o trabalho ia dar continuidade no trabalho, apesar de não ser o mesmo técnico, mas tem a mesma filosofia de trabalho, né? Ia ser um bom reforço, né? Porque você tem que chamar isso de reforço, porque é uma coisa nova, né? Agora as coisas estão um pouco meio escondidas, né? A gente não sabe, em relação ao elenco, realmente quem vai e quem fica. Eu acho que pelo menos 40%, 50% do elenco deve ser reformulado, né, depois dessa boa campanha que o Tupi fez na Série C. Falando em Série C, né, nós tivemos aí no final de semana o campeão da Série C, que foi o CSA, jogou contra o Fortaleza, o primeiro jogo lá na Arena Castelão, ganhou por 2-1 e depois jogando em casa segurou um empate em 0-0. Fez por onde, né? Fez, ganhou na casa do adversário e só trabalhou com o regulamento debaixo do braço. E mandou embora o Tombense, né? Fizeram uma previsão e falaram, o Tombense passa, vai pegar o CSA. O CSA foi comendo pelas beiradas, né? Fez o papel do tipo mineiro, foi devagarzinho comendo pelas beiradas, foi chegando até a fase final. Agora é um time de muita tradição, né? E mostrou isso nessa Série C. Mostrou força, né? Ganhou do Fortaleza, que tem uma torcida grande, mas foi bom pro Fortaleza também, que vai pra Série B o ano que vem, né? Merecia também um time grande, você viu quantas pessoas eles colocaram no estádio contra o Tupi, então é um time que tem uma estrutura diferenciada, merece estar na Série B. Legal, parabéns aí pro CSA. E agora, Fábio, vamos terminar de assistir, né, os outros gols do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí gols, na verdade, importantes, né, que modificaram principalmente a parte de cima da tabela do Brasileirão, né? Por exemplo, o Grêmio não é mais o segundo colocado, e sim o Palmeiras. Vamos ver. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Sport por 2-1. Os gols só saíram no segundo tempo, com Lúcio Gonçalves, que fez 1-0. Diego Souza, de pênalti, empatou, mas G2, também de pênalti, garantiu a vitória para o time da casa. Na Fonte Nova, em Salvador, vitória do Bahia no clássico Bavi. No primeiro minuto de jogo, o atacante Mendonça marcou após falha da zaga. Aos 38 do segundo tempo, o Wallace empatou para o Vitória. No finalzinho, Edgar Júnior aproveitou o escanteio e fez o gol da vitória do Bahia, 2-1. Na Vila Belmiro, o atacante Ricardo Oliveira fez o único gol do jogo aos 30 do primeiro tempo. Santos, terceiro colocado na tabela, 1. Atlético Goianiense, 0. A vice-liderança é do Palmeiras, que venceu o Grêmio em Porto Alegre. Dudu, aos 3 minutos, fez 1-0. Moisés fez o segundo aos 9 do segundo tempo. Dudu, de novo, fez 3-0. Michel descontou para o Grêmio, 3-1 para o time do Parque Antártica, que agora soma 53 pontos, com 2 vitórias a mais que o Santos. Às 7 da noite, a Ponte Preta, na zona de rebaixamento, perdeu para o Avaí em casa, 2-1. Os gols foram de Rômulo e Júnior Dutra, ainda no primeiro tempo. Danilo, de pênalti, diminuiu para a Ponte. Chapecoense e Fluminense na Arena Condá. No comecinho do segundo tempo, o Wellington Paulista fechou o placar. 2-0 Chape.
Os dois times têm 38 pontos e estão na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Tudo bem. E aí, dois destaques, Fábio Reoli. Primeiro, né, a gente começar por esse último jogo, né? Chapecoense e Fluminense. Você sabia que o Fluminense nunca venceu a Chapecoense? É freguesa eterna da Chapecoense? Eu não sabia, mas a Chapecoense, eu vi esse jogo, a Chapecoense é um time enjoado de jogar com a Chapecoense. É um time muito certinho, marca bem, e quando sai com muita velocidade, merecida a vitória, o Fluminense não jogou nada. Olha só, em 8 partidas, 6 vitórias da Chape e 2 empates. Freguês, né? Freguês. 8 Nunca jogos. ganhou, é freguês. E 8 jogos, né? Tempo teve para vencer a Chapecoense. A Chapecoense também, né? A gente estava falando do Avaí aqui, que apesar de estar na zona do rebaixamento, né? Deu uma respirada. A Chapecoense é um time que reagiu bem, né? Colocar um pouco mais aí, um pouco antes da metade desse segundo turno até agora, a Chapecoense reagiu bem. Era um time que estava quase despencando, né? E estava disputando. Você vê, é um time que teve aquele problema, um acidente, teve que refazer um time todo, disputando 2 competições, né? E ainda está conseguindo aí alçar voo aí no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que na zona de rebaixamento não fica. A gente tem os gols aí da vitória do Palmeiras. Pedi para colocar para mim aí, que eu quero destacar o seguinte, Fábio. O Grêmio tem toda essa questão, né? A gente não sabe mais qual é a prioridade, se é o Brasileirão, se é a Libertadores. Enfim, um time que está disputando ali a parte de cima da tabela, agora em terceiro, acho que tem que priorizar as duas coisas, né? Se tem elenco para isso, é porque pode. Só que aí enfrentou um Palmeiras que estava escondidinho ali também, né? Sempre ali naquele grupo da Libertadores, e agora já é o segundo colocado, já está encostando no Corinthians, que joga hoje com o Botafogo. Não questionando o trabalho do Cuca, tá? Mas depois que fez a troca de técnico, né, com o Valentim, o time ficou mais pegado, né, mais rápido nos contra-ataques. Eu tô gostando muito desse Palmeiras. É um Palmeiras que, assim, tem muito, como eu te disse, tem ainda muito ponto. Eu não vou falar assim, agora vou ficar fazendo previsões aqui, mas é um time que pode fazer medo no Corinthians, ainda mais no futebolzinho que o Corinthians está jogando. E tudo vai depender do jogo de hoje, Botafogo e Corinthians. Você falou das vezes as coisas ficarem um pouco mais maçantes, né? E esse processo de repetição do brasileiro, o Corinthians, você acha que foi isso que aconteceu com o Corinthians, né? Por esse desempenho não tão bom assim no segundo turno, começou a ser mais estudado, né, no primeiro turno, talvez o que o Carille poderia fazer já não está surtindo tanto efeito quanto fez no primeiro turno, e agora não tem mais surpresa para enfrentar o Corinthians? Não tem mais surpresa e também conta com a queda de qualidade de alguns jogadores que são base do time. O Jadson não está bem. Então, o Jadson e o Rodriguinho, que são as duas cabeças pensantes do meio de campo, né? O Rodriguinho chega sempre como um homem surpresa na entrada da área, não está bem. Então, isso atribui muito com o cansaço, né? Porque fez um primeiro turno, né? Um primeiro turno histórico, né, Fernando? Então, se exigiu muito. O primeiro time, né? Desde a história do Brasileirão, que passou a ser, por pontos corridos, a terminar um turno invicto. Fez uma campanha histórica, né? Eu acho que exigiu muito, e assim, a queda de produtividade do jogador também influenciou. E outra coisa também, aquela, né, de ser previsível, aquela mesma escalação, vai trocar o jogador, sempre troca o mesmo. Então, as outras equipes já estudaram e vai ter que fazer alguma coisa nova agora para esse finalzinho de campeonato, essas 8 rodadas que faltam aí, Fernando. E aí o Corinthians enfrenta hoje o Botafogo, né? E aí você deve estar se perguntando, né, com esse bololô todo no Brasileirão, o Palmeiras assumiu a vice-liderança. Onde que está o meu time agora na tabela do Campeonato Brasileiro? A gente atualiza você nesse momento. Bom, o líder ainda é o Corinthians com 59 pontos, depois vem o Palmeiras com 53, o Santos, o mesmo número de pontos, 153, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, fechando o G6, e o Botafogo é o 7º com 44 pontos. Depois vem o Vasco, o Atlético Paranaense, e o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 41. E agora, muita atenção, Fábio Reoli, que a gente fala muito aqui do bololô, chegou a parte da tabela que está o bololô, ó. Chapecoense, Bahia e Fluminense, todo mundo com 38. São Paulo, 14º com 37, o Sport tem 35, o Avaí 34. Então eu errei, né? O Avaí não está na zona do rebaixamento, saiu. Na zona do rebaixamento, o Vitória, 33, Ponte Preta, 32, Coritiba, 32 e o Atlético Goianiense com 26. Deixa a tabela aqui para mim, né? Olha só, o Coritiba, o vice-lanterna, tem 32 pontos, só para a gente ter uma ideia. Tá a 6 do 11º, que é a Chapecoense, né? E restam 8 rodadas, como você disse, ou seja, essa configuração aqui, 17º a 19º, pode ser que fique alternando até a última rodada.
E os times muito equilíbrio nessa parte de baixo da tabela. Como eu te disse, ninguém quer perder, né? Aquele estudo, né? Quando falta na ponta da chuteira, vai na raça, vai ali, gol, bate no peito, vai de mão mesmo, e é gol. É o que vale, né? É o que vale, é o que conta. Tá assim, e é 3 pontos. Né? Bola na trave, né? Não entra, bola na trave não dá 3 pontos, tá aí, ó. Aquele bololô no final da tabela e o jogo muito pegado. Fernando, o São Paulo, olha a situação do São Paulo se o São Paulo tivesse perdido pro Flamengo. Aonde que o São Paulo ia estar? Mal, né? Foi a 37, o São Paulo ficaria com 34 pontos, né? Ou seja, estaria aqui junto com o Avaí, né? Aí entraria o número de vitórias, eu não sei. Talvez venceria o Avaí, mas estaria aqui bem na tábua da beirada, né? E se o Vitória ganha aí do Bahia, olha só como é que é. Então é muito bololô, você vê que um ganha, ele já vai lá pra cima, mas perdendo a outra rodada, ele volta aí. O Dalvan Luiz esteve aqui na semana passada e cravou que o Atlético Goianiense, a gente está vendo aqui, ó, lanterninha com 26, já está rebaixado. Você também crava isso ou não? Ainda pode ressurgir? É difícil, né? Não fez no campeonato inteiro, agora ele tá com muito ponto. Se ele tivesse aí na casa dos 30, eu deixaria aberto, mas com 26, né, Fernando? Difícil, né? Tá a 6 pontos aí do vice-lanterna, Curitiba, que ficou no empate com o Vasco da Gama em 1-1. Bom, olha só, vamos fazer mais uma pausa aqui na Arena, daqui a pouco a gente vai voltar. A gente teve clássico francês, né, no final de semana, o Olympique de Marseille enfrentou o PSG e o Neymar foi expulso, né? Mais uma expulsão na carreira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse lance. Mais uma pausa que é rapidinha. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa. Estou aqui do lado do Fábio Reoli. Eu falei do Neymar, né, o Fábio, no final de semana a gente teve esse clássico francês. Olympique de Marseille 2, PSG também 2. E aí, olha só que o Neymar aprontou. Teve a falta, né? Como sempre, muito caçado dentro de campo. Apanhou pra caramba, como é o de costume, só que 2 minutos antes de sofrer essa falta, ele tinha tomado cartão amarelo, né? E a gente vai ver a pancada que ele levou, e aí reagiu. Olha lá, ó, a primeira pancada vai ser aí, ó. Aí levantou, continuou, e depois mais uma, blau. E aí levanta, empurra o jogador, que faz aquela cena, claro, só que não justifica. Aí tomou o segundo amarelo, foi expulso. Será que ele não vai mudar, ô Fábio? Foi do Santos pro Barcelona, do Barcelona pro PSG, continua a mesma coisa? Nesses jogos assim, ele tem que tocar mais a bola quando o jogo tiver mais pegado, né? Ele continua aquele mesmo moleque do Santos, mas é bom jogador, né? É craque, mas ainda tem que trabalhar a cabeça ainda, Fernandão. Bom, e aí o PSG foi o primeiro clássico do Neymar, a primeira expulsão também com a camisa do PSG. Falando de seleção brasileira rapidinho, seleção sub-17, né? Venceu a Alemanha por 2-1, faz a semifinal do Mundial na quarta-feira contra a Inglaterra, né? Boa sorte aí pra garotada. Fábio Reoli, obrigado mais uma vez pela sua parceria. Um abraço. Quem quiser acompanhar o Núcleo Comunicação, como é que faz? Tá lá no Facebook, Núcleo Comunicação, e tem todo aí o esporte da região, Fernando. E o mais legal de tudo, que é destaque total também pro esporte amador. A gente vai ficando por aqui e o nosso próximo encontro é na quinta-feira, a partir das 11 da manhã. E vem aí o Alterosa Alerta, primeira edição. Tchau, tchau.